Graça e paz, queridos, louvado seja Deus, por Deus me conceder por mais uma vez, louvado seja Deus, passar para a nossa edificação, a sua edificação da sua família, mais um vídeo neste canal. Quero, antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, glória a Deus, agradecer a você que tem apoiado o canal, a você que tem divulgado este canal. Deus te abençoe, te recompense maravilhosamente. Louvado seja Deus por isso, né? Que quando você compartilha, quando você dá um joinha, tudo isso ajuda o canal, viu? Muito obrigado. Que o Senhor te pague, viu? Que o Senhor te dê muito mais para você. Muito obrigado. Vamos continuar junto em nome de Jesus. Nós vamos ler uma palavra da viagem de Paulo quando ele estava preso e ele vai rumo a Roma para ser lá assistido, julgado, né? E nós vamos ver o que aconteceu nesse trajeto de Paulo até Roma, né? Que poderia humanamente ver, humanamente falar, que não tinha como ele chegar devido a essa tempestade. Mas vamos, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 13, amém? A partir do versículo 13, que diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Louvado seja Deus. Queridos, a gente louva a Deus, que Deus, o que Ele revela, Ele cumpre. Olha que coisa interessante. Lá na frente havia uma ilha, Paulo não sabia que ilha, ele diz apenas que nós vamos parar em alguma ilha. Quem conhece, se você seguir o texto adiante, você vai ver que o navio se despedaçou. O navio foi totalmente destruído, conformidade àquilo que ele havia recebido
a revelação. Mas, olha que coisa interessante. Aos destroços do navio, tábuas e etc., o povo foi se apegando ali e conseguiram chegar nesta ilha. Olha que coisa interessante. Mas algumas coisas, quando você lê, nos chamam a atenção. Porque, primeiro, se eles tivessem ouvido a Paulo antes disso, não tinha acontecido nada, né? Mas o dono do navio e aquele que pilotava o navio não deram ouvido. Não deram ouvido no capitão, nem o dono do navio não deram ouvido. Resolveram ir em meio à tempestade, né? E tiveram um grande prejuízo, porque o navio foi destruído. Às vezes nós, por não darmos ouvido à voz de um profeta, à voz de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e fazemos as coisas como nós achamos que devemos fazer, é isso que acontece. Temos prejuízos. E o prejuízo aqui foi grande para esse dono do navio, porque ele perdeu o navio. Mas o propósito de Deus, em meio a tudo isso, era converter, e através de Paulo usar ele para converter não só os tripulantes, mas o povo da ilha, que Paulo ainda não sabia. Queridos, Deus prepara coisas que a gente não sabe. Tem alguém que Paulo ia pregar, Deus ia usar ele para curar alguém. Porque lá na frente eles se deparam, queridos, primeiro que se cumpriu a palavra, todos chegaram numa ilha. Todos chegaram numa ilha. E aquele homem que cuidava ali, o pai estava doente, né? O pai estava com problemas de enfermidades terríveis. Deus vai usar Paulo para curar aquele homem. E abre o coração deles para eles serem generosos com todos os tripulantes. Por causa de Paulo. Porque eles viram em Paulo algo diferente. Então, tem coisas que vêm na nossa vida, tempestades, problemas que vêm para nos destruir, para nos abater, para fazer com que a gente perca a fé. Mas Paulo nos ensina a continuarmos firmes. Paulo nos ensina a não desistir, porque Deus havia dito a ele, Deus tinha revelado a ele que nenhuma vida ia se perder. Se Deus fala algo para você que vai acontecer, porque vai acontecer. O que a gente fica, amado, sem entender os meios de Deus, é os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, querido. Os caminhos de Deus é como Deus quer que seja. E Ele sabe como nos conduzir aquilo que Ele prometeu. Por isso, queridos, que diante de problemas que surgem na nossa vida, de situações que surgem, aleluia, Deus não esquece de nós. Deus não nos abandona. Porque ele disse, é necessário, é preciso que você chegue a César, é preciso que você chegue a Roma. Esse era o propósito de Deus. Para quê, pastor? Para ele pregar a Jesus, falar de Jesus, falar do Evangelho. Então Deus tem seus propósitos diante de situações. Talvez você esteja agora numa situação que não sabe o que fazer e como fazer. Deus sabe como fazer. Deus sabe como vai colocar as coisas no lugar. Deus sabe como vai trazer a bênção para você. Deus sabe como vai prover, de onde vai prover a sua necessidade. A missão de Paulo ali, agora Deus havia entregue a ele todos os homens daquela tripulação. Todos que estavam dentro daquele navio. A responsabilidade. Agora você imagine todos eles assistir o que eles assistiram na ilha.
Vê o homem sendo curado, vê o povo sendo curado, vê a bondade do dono da ilha com eles, porque depois de tudo isso foi provido um navio para que eles seguissem em viagem. O povo da ilha deram todo o suprimento necessário para eles, por causa de quem? De Paulo. Então, muitas vezes, amado, Deus tem te colocado nesta família, nesta empresa, nesta casa, onde você está, e uma tempestade se levanta, e muita gente entra em choque, uns caem em depressão, outros ficam rebeldes, tantas coisas acontecendo, mas Deus quer usar você. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você para esta casa, para esta família que Deus te colocou. Então, não fique assustado com aquilo que tem se levantado, as tempestades que tem se levantado. Porque aqui foi um encontro de dois ventos se encontraram e aí, amados, causou todo esse problema. E nós estamos vivendo hoje essa pandemia que está aí, que eu tenho visto muitos dos nossos irmãos, obreiros, que desanimaram, que estão abatidos, que estão sem força para guerrear, para lutar, para falar de Jesus. Mas Deus sempre tem alguém, Deus sempre levanta alguém animado, corajoso, para falar do amor dele, para não desistir diante de pandemia, diante de situações. Porque o que é que aqui nos mostra o apóstolo Paulo? Que diante dessa tragédia, ele estava em contato com Deus, ele estava em comunhão com Deus. É preciso, é necessário que você esteja em comunhão com Deus, aleluia, no jejum, na oração, na dedicação da palavra, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Deus vai estender as mãos para seu povo. Deus não desampara os seus filhos, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem uma maneira, amados, para nos trazer a bênção, a vitória que precisamos. Para quê? Para suprir a nossa necessidade, para que tenhamos força de continuarmos nesta caminhada. Qual o segredo? Volto a dizer a você: comunhão com Deus, oração, jejum. Então comece a ouvir louvores de adorações, louvores que edifiquem a sua alma, que você possa ser um instrumento de Deus para falar para esta família, para falar para esses amigos, colegas de trabalho. Deixa Deus usar a sua vida. Muitas vezes Deus nos dá pessoas nas nossas mãos para cuidar, para sermos instrumento de Deus para essas pessoas. Amados, não foi fácil para Paulo, porque quando ele chega na ilha, ele já é picado por uma serpente, né? Uma víbora, e ela era venenosa. O povo da ilha estava esperando ele cair lá duro e morrer. Ele simplesmente jogou para lá a víbora e nada aconteceu. Esse homem é diferente, esse homem tem algo diferente, porque o crente realmente é diferente, o cristão é diferente, você é diferente, meu querido. Não adianta, você não vai conseguir esconder em lugar nenhum, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu para pregar a palavra, para falar do amor dele, da bondade dele. Então não temas. Você que parou de louvar Deus, volte a louvar. Você que parou de pregar, volte a pregar. Você que Deus confiou o dom de profecia para você profetizar, profetize. Profetize, não tema, porque foi Deus que te deu essa ferramenta. Nesta noite, aleluia, que estou aqui a esta hora, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Eu não sei os meios de Deus, que Deus vai permitir que esse vídeo chegue até você. Aleluia, não é por acaso. É Deus falando com você, dizendo a você: não temas, porque nada vai acontecer. Esta doença não é para a morte, aleluia, mas é para o nome de Jesus ser glorificado. Você e sua família vai agradecer muito a Deus e vai testemunhar o que o Senhor tem feito e vai fazer na vida de vocês. Deus abençoe, um grande abraço. Aqui o pastor Gerson com mais um vídeo para você e para sua família. Louvado seja Deus. Divulgue, querido, nos ajuda no canal. Tamo junto, não vamos esmorecer, não vamos desanimar, porque maior
é aquele que está em nós. Um abraço, Deus abençoe.